Bem-vindos com Efeito Ergonos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Gabriela Sá, sou advogada em Portugal já há mais de 4 anos e hoje eu quero contar pra vocês sobre a minha experiência como advogada em Portugal. Como é que estão sendo esses anos, né? Meu primeiro vídeo no YouTube é um vídeo que eu digo que eu trabalhava em sorveteria, telemarketing, antes de atuar como advogada aqui no país. Vim pra cá recém-formada, né, com 24 anos. Hoje em dia tenho 29, daqui a pouco já tô pegando uma cidadania portuguesa e eu quero dizer pra você como é que tá esse cenário atual. Porque quando eu comecei a falar, eu tinha uma perspectiva das coisas. Hoje em dia eu tenho outra. Então eu queria muito expor isso pra vocês. Eu separei aqui 3 visões, né, três formas de verificar a minha advocacia atual em Portugal. A primeira delas é sobre o reconhecimento, como é que é o reconhecimento na minha profissão, no que eu atuo aqui e com a área que eu atuo especificamente. Segunda coisa é financeiro, se tá valendo a pena advogar aqui ou se seria melhor advogar no Brasil. E o terceiro é sobre os desafios, né, no cotidiano. Como é que são esses desafios? Vale a pena enfrentar tudo isso num novo ordenamento jurídico, num novo país? Então é isso que eu vou falar com vocês, tá? Voltamos e eu vou começar a falar agora da primeira forma de você analisar sobre a sua advocacia, que é o reconhecimento. Gente, eu trabalho para ter reconhecimento sim, tá? Por quê? Porque eu não quero trabalhar 12 horas por dia, que é o que eu trabalho hoje em dia, para depois o cliente dizer que eu não tô fazendo a minha parte, ou que tem algo sendo deixado para trás, ou não conseguir gerir minha equipe, ou não ter uma estrutura ali que seja confortável para o meu cliente também. Então, a gente trabalha em tudo na nossa vida querendo que as pessoas elogiem, querendo que as pessoas se sintam bem com o que a gente faz, né? Imagina se você é médico e aí você vive dando diagnóstico errado para seus pacientes e um paciente acaba tendo um problema mais sério de saúde por um erro seu. Imagina que você é advogado e por um erro seu o cliente perde um prazo e perde muito dinheiro por conta disso, né? Então, assim, em toda a profissão, em tudo que a gente faz, a gente sempre busca o reconhecimento. Ah, eu vou limpar a casa de alguém. Você não quer que no final da pessoa diga, olha, isso aqui tá tudo sujo, você não limpou direito. Não, você quer que, nossa, que casa limpa, que casa boa. Então, assim, eu sinto que com o que eu trabalho hoje em dia, que é majoritariamente a parte migratória, né? Que é uma coisa que eu falo muito nos meus vídeos, inclusive, tem um vídeo aí que eu tô pra soltar que é sobre o que é direito migratório, que é muito legal pra quem tá ainda na faculdade, né? Querendo saber o que significa e como atuar nessa área. É assim, eu me sinto muito reconhecida. Por quê? Quando a gente trabalha na parte migratória, principalmente, o que a gente tá ajudando o cliente? A gente tá ajudando ele a mudar de vida, mudar de país, recomeçar em outro lugar. É engraçado que nas consultas jurídicas, principalmente, o cliente ele não quer saber só da parte jurídica, qual visto, como aplica o requisito, quanto tempo demora. Ele quer saber também onde você aconselha morar. Morar em Porto é legal? Ah, eu quero uma cidade mais acima, não sei o quê. Então você ultrapassa. O advogado é uma profissão que a gente tem que ser tudo, né? A gente é terapeuta, a gente é psicólogo, a gente é apazigua a família, a gente é um pouco de tudo. A gente tem que ser historiador, né? Eu, quando trato de nacionalidade portuguesa, por exemplo, eu tenho que ver ali a árvore genealógica da pessoa. Então, a nossa profissão, ela se encaixa em tantas vertentes, sabe? E isso é muito legal, porque isso gera uma interdisciplinaridade muito grande. E onde que eu quero chegar nisso? Reconhecimento. Eu acho, sim, que hoje em dia o advogado brasileiro que trabalha em Portugal, com a parte migratória principalmente, é reconhecido. Quando você consegue um documento, né, título de residência para aquele cliente, ele fica tão satisfeito, ele fica tão grato, ele fica tão feliz que você conseguiu aquilo mais rápido, né, pela questão de praticidade. É tudo tão gratificante que vale muito a pena. Ou quando você descobre aquela certidão do português antiga, enfim, daquele cliente, e ele, a partir disso, descobre que tem o direito a pegar uma nacionalidade europeia, ou então, você ajuda com visto de alguém, abertura de empresa, início de um negócio aqui, e aí quando a gente abre uma empresa aqui e o cliente não tá aqui, a gente acaba ficando responsável também pela abertura de conta bancária, né? Por essas questões, assim, que são muito privadas, né? E muitas vezes você representa cliente de tribunal, você não sabe quanto que ele tem na conta bancária, de extrato bancário, você não tem acesso a muitas coisas que às vezes quando a gente trata com essa parte de requisitos financeiros para aplicar pro visto, são delicadas e muito íntimas da pessoa e a gente tem conhecimento disso, né? E aí ver toda aquela transição desde a consulta que a gente identificou o visto até o cliente chegar em Portugal e ter toda a documentação legalizada é muito gratificante. Então eu sinto que hoje em dia, como advogada, com que eu trabalho em Portugal, eu tenho reconhecimento, sabe?
Às vezes tem pessoas que estão 2, 3 anos ilegais, né? Que não é o certo. E aí, quando te procuram, você analisa e você vê, poxa, mas tem essa alternativa, a gente consegue fazer isso em X meses. E aí, em X meses, a pessoa que estava ilegal anos consegue a documentação. Então, a advocacia hoje em dia nessa área, ela não é simplesmente pegar a documentação do cliente e dar entrada. É, inclusive, analisar em que situação aquele cliente tá e verificar estrategicamente o que vai ser mais rápido para ele, vocês entendem? Então, certamente, reconhecimento é uma coisa que marca hoje em dia a minha advocacia aqui. Aqui não, porque eu tô indo na Espanha agora, mas é em Portugal. E eu fico muito grata com isso. É realmente uma coisa que me deixa muito feliz, né? Esse reconhecimento dos clientes, dos funcionários e até mesmo quando o meu estagiário trata ali com algum cliente, né? Fala, lida com eles e eles conseguem, eles ficam gratos com todo mundo, com a pessoa que atendeu, com a pessoa que, no caso comigo, com a advogada, com todo mundo. Então, ficam felizes com o nosso trabalho e a nossa equipe. E como a parte migratória é uma parte muito extrajudicial e é uma parte que entra e sai, as coisas acontecem muito rápido de um dia para o outro, você acaba tendo ali que lidar diariamente com o cliente. São processos, às vezes, 2, 3 meses, às vezes 6 meses, que não são como processos judiciais que você tem que falar com o cliente quando tem prazo, ou quando surge uma resposta da outra parte, ou um despacho do juiz. São coisas diárias, né? Você lida ali com ele diariamente. Então, você fica muito mais próximo. Por ter essa humanização, por ter essa proximidade, você acaba tendo um contato maior e isso também aumenta o reconhecimento quando dá certo e o cliente gosta, tá? E aí a gente entra na segunda parte, que é a parte financeira, que vocês com certeza estão aí super curiosos pra saber. E eu vou explicar, gente, o meu ponto de vista. Eu posso dizer que trabalhando como advogado hoje em dia aqui, hoje em dia em Portugal, eu acho que eu estou melhor do que eu estaria trabalhando no Brasil, tá? Por várias questões. Primeiro, eu trabalho pra mim, então eu tenho minha liberdade geográfica. Eu trabalho com coisas muito remotas, apesar de eu ter um escritório físico também onde eu moro, né? No Fundão, em Portugal. Ali, o escritório físico, quando eu fiz, não era pra eu ficar ali de 9 às 6. Era pra eu ter alguém que pudesse ficar ali pra receber as pessoas. Quando eu quisesse trabalhar de lá, eu trabalhar. Mas não é pra eu ficar limitada ali, presa ali. Não é pra eu só ter cliente do Fundão. Então, é uma estratégia de lugar que eu posso ter as coisas bonitinhas, instagramáveis, né? Do meu jeito. É um espaço que eu consigo ter mais foco, né? Consigo ficar ali tranquilinha e produzo mais. Então, a advocacia em Portugal nessa área é uma advocacia que você pode sim trabalhar de forma remota. Grande parte, a maioria dos advogados brasileiros que trabalham com isso em Portugal, inclusive nem tem escritório físico, boa parte trabalha de casa ou de algum cowork, né? Ou aluga uma salinha, sei lá. Mas a grande parte é de casa. Então, você trabalha remoto, você tem sua liberdade geográfica, passagem na Europa é super barato, você fica um pouquinho ali, agora eu já tô em Salamanca, eu vou terminar aqui e vou trabalhar. Então, assim, tem um pouco de tudo, sabe? Você consegue se organizar e se estruturar pra ter uma liberdade de não ter que ficar todo dia no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. E uma outra possibilidade muito legal também é que se você tem uma boa estrutura, você também consegue escalar esse tipo de negócio. Porque se você sabe como fazer aquele tipo de autorização de licença, aquela coisa, você pode passar esse conhecimento para outra pessoa e captar mais clientes, inclusive, para você ter ali um time, uma equipe trabalhando com você, tá? Então, financeiramente, é uma área sim que dá retorno. A quantidade de brasileiros em Portugal é cada vez maior. E quando a gente fala de advocacia imigratória em Portugal, óbvio que brasileiro tem muito. E brasileiro também você é brasileiro, você vai captar cliente brasileiro, meu querido. Não tem como fugir disso, não. Mas, ao mesmo tempo, você consegue captar outras nacionalidades também. Então, hoje em dia tem clientes americanos, tem clientes europeus mesmo, que querem resolver coisas em Portugal. Tem clientes portugueses que saíram de Portugal e precisam resolver coisas em Portugal. Como eu falei, muitos clientes brasileiros, muito cliente latino. Então, a gente tem um pouquinho de cada coisa. Clientes, inclusive, brasileiros que às vezes têm dupla nacionalidade. Então, assim, é um mercado muito interessante, muito grande, muito maior do que você só pensar em legalização de brasileiro. É um mercado muito grande. E eu vou falar isso com vocês no nosso vídeo sobre direito migratório, tá? Então, vou fazer um vídeo aí que vocês vão poder acompanhar daqui a pouco sobre isso. Bom, então, do aspecto financeiro, vale muito a pena. Minha opinião, galera. Eu acho que se você tem que arriscar, arrisca e tenta. E aí, a gente vai pra terceira fase, que é de desafios, tá? E só um adendo nessa parte que eu falei do financeiro. Como são processos extrajudiciais, né, que eu falei que são coisas muito rápidas, as coisas entram muito mais rápido também, sabe? Então, isso gera ali um volume maior, né? Uma quantidade maior e também, consequentemente, entrada de recursos maior também, né? Terceira questão, que é bem interessante também a gente verificar, é desafio. Existe aquela pessoa que gosta de, sei lá, ter uma estabilidade, um salário fixo e gosta de, enfim, trabalhar fazendo a mesma coisa, uma rotina, no mesmo lugar. E tem gente
que gosta de tudo diferente. Eu sou a pessoa que gosta de tudo diferente. Se você entrar no meu feed do Instagram, inclusive qualquer coisa vai lá, Gabriela Bandeira de Sá, meu Instagram, eu tô sempre em um lugar diferente, tô sempre viajando. Eu amo pegar um hotel, ficar aqui concentrada e parar um pouco e turistar e comer uma comida diferente. Hoje mesmo comprei um croissant aqui em Salamanca de pistache, que, meu querido... Vou colocar aqui a foto, ó, Júnior, coloca a foto aqui pra mim, da tipo, café que eu fui. Gente, é um croissant desse tamanho, de pistache, maravilhoso. Então, assim, eu amo isso. Eu amo viajar e poder trabalhar, sabe? Eu amo essa liberdade. Eu amo poder gerir as minhas coisas, enfim, fazer isso. E, né, no que eu faço hoje em dia, eu consigo. Então, por exemplo, hoje eu tava aqui num congresso, né, aqui em Salamanca, e eu tava conversando com um professor que tem aula e tudo, e ele é delegado da Polícia Federal. Ele tem que estar na delegacia, né? É uma profissão incrível, né? Ganha super bem remunerado, mas você tem que estar lá. E eu pensei já na minha carreira de concurso público, mas depois eu decidi não seguir isso, simplesmente por quê? Porque eu gosto de ser minha chefe, e eu gosto de me aventurar, e eu gosto de não ter que dar satisfação de onde eu estou, o que eu estou fazendo. E eu, assim, isso tem muitos riscos e muitas coisas boas, porque a partir do momento que você decide isso, você vai responder por tudo. Então, por mais que eu tenha uma equipe hoje trabalhando comigo, se dá algum problema com o cliente, é a Gabriela que resolve. Não tem outra pessoa para resolver. E quando você trabalha para uma outra pessoa, você tem menos pepino para resolver, né? É menos responsabilidade. Você escalar o seu negócio, você estruturar, você também gera o quê? Gera responsabilidade. Então, o desafio que você tem que pensar é o que você faz hoje? O que você quer para sua vida? O que você tem como desafio? Você vai querer enfrentar esses dilemas? Eu tô pensando em advogar na Espanha. Eu vou recomeçar na Espanha do zero, assim como eu recomecei em Portugal. Mas eu gosto disso. Eu gosto de me sentir desafiada. Enquanto eu estiver ali fazendo a mesma coisa inteira, eu adoeço. Eu posso chegar a ficar com depressão. Isso já aconteceu comigo. Eu fico mal. Eu não tenho vontade de levantar da cama. Agora, se eu tô sempre me sentindo motivada sabe? É diferente. Eu gosto disso, sabe? Então, você tem que analisar o seu perfil também. E aí, a gente entra naquela questão. Ok, decidi que eu quero. E agora, o que eu faço? Você vai ter que ver como advogar em Portugal. Primeiro, o que eu te indicaria? Aulas. Vai se inscrever já desde agora em Portugal? Primeiro que nosso acordo caiu, então para você se inscrever vai ser um pouquinho mais difícil, né? Tem um e-book aí sobre esse assunto, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu dou todas essas informações passo a passo para advogar em Portugal. Mas, gente, vamos lá. Se você quer advogar aqui, então assim, você tem que entender qual desafio você quer, né? O que você deseja na sua profissão. Você quer trabalhar para você? Você quer continuar trabalhando para alguém? É seu perfil? Querer coisas diferentes? E aí você... lembrei o que eu tava falando. Você precisa entender que não adianta você se inscrever e começar um gasto na ordem sem antes você estar preparado. Então vai se aproximando das matérias que o advogado trabalha aqui. E aí é onde que eu quero falar com vocês. Eu comecei a fazer aulas mensais junto com a Maria e a Raquel, que são minhas advogadas parceiras. E a gente agora faz aulas mensais pelo BBSA, que é a nossa marca, né? E aí a gente começou a fazer essas aulas mensais, que cada mês a gente tem um tema diferente, porque muito advogado brasileiro procura a gente querendo saber como funcionam as coisas em Portugal. Então a nossa próxima aula vai ser dia 30 de novembro, às 8 horas de Portugal. 8 horas de Portugal são 5 horas da tarde no Brasil. E, gente, vai ser incrível. Vai ser muito. A gente entrega tudo, minutas, tudo. Vou deixar aqui embaixo também o link para vocês dessas aulas, para vocês se inscreverem, porque caso você tenha interesse, né, em saber sobre as aulas e tudo mais, com certeza vai valer muito a pena. Se você tá pretendendo atuar aqui, você tem curiosidade de saber como é um investimento, porque também se você aprender tudo sobre isso e depois replicar e ter com cliente, você tá investindo, porque você tá gastando um valor para aula para receber muito mais honorários depois, e conhecimento também é sempre muito importante. Então a gente vai passar tudo de informação para você, tá? Então aproveita, o link tá aqui embaixo, aulas mensais. Então, se por acaso não conseguir a minha aula, você consegue depois as próximas aulas também. Ó, temas que nós já tivemos até agora. Já foram 3 aulas, essa é a 4ª. A primeira foi eu que dei sobre a ação de revisão de sentença estrangeira, que é uma ação quando você divorciou, casou, qualquer sentença estrangeira que você precisa validar em Portugal no Tribunal da Relação. Então, eu dei minuto, eu dei tudo. E as aulas também ficam gravadas. Então, se você não puder assistir no dia que a gente faz online, né, em direto, você pode comprar depois a aula gravada e aí você consegue receber, tipo, o material todo, independente de quando for, tá lá tudo pra venda. Então é só você ver qual aula você quer e comprar, tá? E aí, você vai receber material igual o pessoal recebeu online, né? Porque essas aulas já passaram, então se quiser ter acesso agora é só gravado. Nesse link que tem aqui embaixo na descrição, você consegue ver todas as aulas que a gente já teve, tá bom? E aí, o que acontece? Tivemos essa aula sobre ação de revisão de sentença estrangeira, tivemos a aula sobre procura de visto de trabalho, então se você quiser auxiliar seu cliente ali a fazer a procura de visto de procura de trabalho, você consegue também.
E a gente também já teve a aula sobre a abertura de empresa em Portugal. Então são temas, assim, maravilhosos, incríveis, que são obrigatórios. Um advogado que quer vir aqui, né, iniciar a advocacia em Portugal precisa saber, tá bom? Então vou deixar esse recado aqui final pra vocês, lembrando que tá aqui na descrição. Nesse site tem tudo que vocês precisam saber de informação, como funciona. E, gente, esse é o cenário atual pra mim, hoje em dia, da minha advocacia em Portugal. Como vocês sabem, no início eu era um pouco relutante, assim, a parte migratória. Eu achava que eu queria atuar no direito português. E hoje em dia eu amo trabalhar com o que eu trabalho. Eu me sinto muito realizada, eu me sinto reconhecida com a minha atuação nisso. Eu acho que é um mercado de trabalho maravilhoso. Então, eu acho que pra você iniciar uma área, você tem que entender algumas questões, né, pra saber se vai dar certo. Primeiro, qual é o seu perfil de trabalho? Se você é o perfil advogado empreendedor ou aquele advogado mais tradicional que vai trabalhar para alguém, enfim, né? Não existe certo ou errado, é de cada um. Você tem que entender se o mercado naquele nicho é bom, e eu acho que o mercado da imigração é maravilhoso. E você também tem que se sentir reconhecido e bem remunerado. E eu também me sinto. Então, certamente, vale muito a pena hoje para mim. Foi a melhor decisão que eu tomei, apesar de ter sido meu primeiro ano em Portugal, um ano muito sofrido, muito frustrante, né? Foi muita adaptação, mas depois vale a pena. Então, se você quer isso, topa esse desafio. E se você tá sem saber como se inscrever na Ordem dos Advogados, comenta aqui que eu faço um vídeo te dando um horizonte sobre esse assunto, tá bom? Olha, um beijo. Daqui a pouco teremos mais vídeos nas próximas semanas. Conteúdo só para advogado que quer vir para Portugal. E é isso. Espero que vocês gostem e comentem aqui as dúvidas de vocês. Até a próxima.